A história de Suzanne von Richthofen e um crime que chocou o Brasil. Suzanne Louise von Richthofen nasceu em São Paulo em 3 de novembro de 1983. Filha de Manfred e Marísia, cresceu em uma família de classe média alta, cercada de conforto e boas oportunidades. Seu pai era engenheiro de alto escalão da Dersa, e sua mãe trabalhava como psiquiatra. Ambos sempre se dedicaram a dar aos filhos uma vida segura e com acesso à educação de qualidade. Além de Suzanne, havia Andreas, seu irmão mais novo, muito ligado aos pais e que admirava a irmã. Na adolescência, Suzanne era descrita como uma jovem comum, bonita, comunicativa, que gostava de sair e tinha acesso a tudo o que desejava. Frequentava boas escolas e não enfrentava problemas financeiros. Porém, ao entrar na juventude, sua vida mudou após conhecer Daniel Cravinhos, um rapaz de origem simples, apaixonado por motocicletas, que junto com o irmão, Christian, passaria a marcar o capítulo mais sombrio de sua história. O relacionamento com Daniel começou de forma inocente, mas os pais de Suzanne se mostraram contrários. Eles não aceitavam que a filha, criada em um ambiente de privilégios, estivesse envolvida com alguém fora do mesmo padrão social e educacional. Marísia o via como má influência, e Manfred também era contra. Para eles, aquele namoro não tinha futuro. A rejeição criou um abismo entre Suzanne e os pais, ampliando um conflito que cresceu ao longo do tempo. Sentindo-se pressionada e incompreendida, Suzanne passou a alimentar revolta. O que poderia ter sido apenas uma crise familiar comum transformou-se em algo mais grave. Com incentivo de Daniel, começou a cogitar se livrar dos pais de forma definitiva. As conversas se intensificaram e, ao invés de pensarem em alternativas como se afastar da família ou simplesmente desafiar a oposição, decidiram seguir por um caminho trágico e irreversível. A motivação foi múltipla. Além do desejo de viver livremente seu romance, havia a questão financeira. Suzanne sabia que herdaria grande fortuna com a morte dos pais, incluindo imóveis, investimentos e outros bens. Esse misto de ganância, paixão e ressentimento culminou na elaboração de um plano para assassiná-los. O crime ocorreu na noite de 31 de outubro de 2002. Suzanne, com apenas 18 anos, foi peça central. Ela combinou com Daniel e Christian que entrariam na casa da família, no Brooklyn, em São Paulo. Após jantarem juntos, Suzanne saiu com eles para colocar o plano em prática. Ela desligou o alarme, abriu as portas e deixou tudo preparado. Permaneceu no andar térreo enquanto os irmãos subiram ao quarto do casal e, armados com barras de ferro, atacaram brutalmente Manfred e Marísia. Os golpes foram letais, mostrando não apenas intenção de matar, mas violência extrema. Enquanto os pais eram mortos, Suzanne dava suporte. Depois ajudou a encenar um falso assalto. Reviraram cômodos, simularam roubo e, em seguida, foram a um motel para tentar criar álibi. A farsa não durou. A polícia logo desconfiou e nada de valor havia sido levado, e a cena indicava ataque direcionado. As suspeitas recaíram sobre Suzanne, sobretudo por seu comportamento frio após o crime. Enquanto Andreas estava devastado, ela demonstrava um controle incomum. As investigações revelaram a ligação entre Suzanne, Daniel e Christian. Logo os três confessaram. O país ficou chocado e não era apenas assassinato, mas matricídio e parricídio planejados pela filha. O caso ganhou destaque nacional e internacional, tornando-se um dos crimes mais emblemáticos da história brasileira. O julgamento, em 2006, foi amplamente acompanhado pela imprensa. A defesa tentou retratá-la como manipulada por Daniel, mas a acusação provou seu papel ativo. O tribunal a considerou culpada. Suzanne foi condenada a 39 anos e 6 meses, Daniel a mesma pena, e Christian a 38 anos e 6 meses. Mesmo após a condenação, Suzanne continuou polêmica. Sua frieza e comportamento calculista chamavam a atenção. Ao longo dos anos, envolveu-se em relacionamentos, pediu progressão de pena e obteve saídas temporárias. A cada notícia, o caso voltava à mídia, reacendendo debates sobre justiça e ressocialização. Andreas, o irmão sobrevivente, enfrentou o trauma da perda e a dura realidade de que a própria irmã fora responsável. Sua trajetória foi marcada por dificuldades emocionais, um aspecto ainda mais trágico.
O caso Richthofen permanece lembrado não só pela violência, mas pela motivação. Tocou fundo à sociedade por envolver laços familiares rompidos pela ambição e desejo de liberdade, representando a quebra do vínculo sagrado entre pais e filhos. Mais de 2 décadas depois, a história ainda ecoa. Documentários, livros e filmes exploram o caso, levantando debates sobre psicopatia, juventude e responsabilidade criminal. A imagem de Suzane, antes de jovem promissora, ficou marcada para sempre como a de uma assassina que tramou contra os próprios pais. O Brasil acompanhou não apenas um julgamento, mas um espetáculo midiático. A vida privada da família tornou-se narrativa pública, exemplo extremo das consequências de paixões e ressentimentos transformados em violência. Assim, a trajetória de Suzane permanece como alerta, lembrança sombria de até onde a mistura de ambição, manipulação e falta de empatia pode levar. A jovem de família rica, que poderia ter seguido qualquer caminho, escolheu destruir sua base familiar. Essa escolha deixou cicatrizes não apenas em sua vida, mas na memória coletiva do país, onde o nome Richthofen será sempre associado à tragédia e ao horror.